Perceberam como é que tá o pique aqui hoje, né? O Flamengo vai encarar o Amazonas hoje. Aliás, não é só o Flamengo que joga hoje, não. Quem joga também? Eu ia falar que era o gigante, mas é o gigantinho. O pai vai, não? Não. 9h30 da noite, tá? E tem... Pode ter, né? Tem ou pode ter o retorno do Gabigol? Não, já tem o retorno. Então já ele foi tem o relacionado. retorno. Vai, cadê? Roda o VT. Ele está de volta. Depois de 36 dias, Gabigol foi ao Ninho do Urubu para treinar com o elenco. Recebeu um abraço de boas-vindas do Tite. Cumprimentou 1 a 1 em uma espécie de corredor formado por jogadores e funcionários do centro de treinamento. Foi uma recepção carinhosa, digna de aplausos. Todos os dias praticamente eu treinava, quando eu tinha folga eu treinava um pouquinho mais para poder passar o tempo. Fiquei muito feliz pelo carinho de todos e, como eu falei, o que eu posso atribuir é dentro de campo. O herói de 2 taças Libertadores reapareceu. Gabigol agora vive a expectativa pelo reencontro com a torcida. A gente veio aqui na sede do Flamengo para saber como os rubro-negros receberam a notícia do retorno do atacante. Notícia do ano, né? Tirando aí o título agora do Carioca, notícia do ano. A gente está precisando ali de um atleta Flamengo. É o cara que movimenta, o cara que mexe com o adversário. Ele vai ajudar nós agora que o time está precisando dele. Olha, estou muito, muito feliz sem você. Não tem alegria, não tem... sabe aquela coisa extasiante no Maraca? A comemoração virou uma marca que todo torcedor conhece. Os feitos do ídolo estão eternizados na pele e no coração dos flamenguistas. Para eles, Tite já deveria relacionar o Gabigol nesta quarta contra o Amazonas. A gente tem que escalar de titular logo. O time está precisando muito dele. O momento do Pedro é muito bom, né, cara? Então acho que ele tem que entrar no segundo tempo. Pelo menos no segundo tempo para ir pegando o ritmozinho e voltar a ser aquele Gabi que a gente conhece. Pelo menos depois dos, para ver o que dá depois do jogo. Agora é aquele jeito, né? Tudo normal na cidade do Rio de Janeiro, irmão. Alegria, Gabigol! Ô, Vene Casagrande, eu quero saber que drone que você tem. Tem o drone do time? Temos o drone do time, o provável Flamengo temos o drone. E cadê ele? O Gabigol não é mais drone, né? Porque o próprio Flamengo acabou confirmando que ele vai pro jogo. E eu acho até, fica aqui o elogio, porque o Flamengo, ontem você até me questionou isso, não divulga a lista de relacionados. Eu acho que o Flamengo utilizou uma baita estratégia, divulgando que o Gabigol iria pro jogo, porque só para exemplo, para vocês entenderem, antes da torcida saber que Gabigol iria pro jogo, cerca de 20 mil ingressos haviam sido vendidos. Logo depois do Flamengo... Quantos? Cerca de 20 mil. 20 mil. Logo depois do Flamengo divulgar, horas depois, já tinham 30 mil ingressos vendidos. Obviamente, o Gabigol será um espetáculo à parte para o torcedor comparecer a esse jogo. Que eu falo, não tem nenhum outro motivo para o torcedor comparecer. Qual seria o outro motivo? Assistir um espetáculo do Flamengo? Duvido que o Flamengo vai dar um espetáculo hoje no Maracanã. Não vai. Não é a estratégia do Tite, não é a característica do Tite fazer o time dar espetáculo. Tem o Gabigol de volta. Estamos falando de um maior ídolo aí dessa atual geração, um jogador que não entra em campo há muito tempo, que tem números ruins e tem a chance de voltar a jogar com a camisa do Flamengo no Maracanã nessa noite. Vai ser relacionado, não começa no time titular, fica no banco de reservas. E qual como é o opção. time titular? O provável Flamengo que o Tite treinou ontem, tá? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda. No meio de campo, o Alan entra, porque a gente está falando aí de um jogador que está fora de combate, que é o Pulgar, o Alan entra no lugar do Pulgar, Gerson como segundo volante e De La Cruz fazendo a função do Arrascaeta, que também está fora por conta de lesão. Numa ponta, Lohan, que para mim é a grande novidade no time no lugar do Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Então, se a gente for parar e analisar, são apenas 2 mudanças aí, né? Porque questões clínicas, né, Pedrosa? São 2 mudanças, sim. O Arrascaeta e o Pulgar, que estão com problemas clínicos e por isso que não tem ninguém sendo poupado, Vene, você se acalma. Bom, eu prefiro esperar a entrevista coletiva do Tite, porque eu não sei se o Luiz Araújo está sendo poupado ou se, de fato, o Lohan está ganhando uma vaga nessa ponta direita. Tem o Lohan, é verdade. Eu acho difícil que o Lohan tenha ganhado pela idade, progressão ainda. O Luiz Araújo também é um jogador que o Tite gosta. Mas, se eu não me engano, foi esse meio-campo com o De La Cruz fazendo a função da Rascaeta que jogou contra o São Paulo, não foi? Sim, sim. Eu acho que o Flamengo foi um time mais intenso contra o São Paulo. Lógico que eu nunca vou falar que o Flamengo é melhor sem o Arrascaeta. Nunca é melhor. É sempre melhor você ter o Arrascaeta. Mas em relação à intensidade, o Flamengo foi um time mais intenso
com o De La Cruz fazendo essa função. Eu gosto muito do Lohan, eu acho que é um jogador que tem uma qualidade imensa para poder criar jogadas para o Flamengo, mas não só pela ponta direita, mas também construindo pelo meio, como ele sempre fez na base. Eu acho que é um Flamengo suficiente para fazer um grande resultado na Copa do Brasil, matar inclusive o segundo jogo. Por exemplo, ontem o Atlético Mineiro enfrentou na Copa do Brasil e venceu só por 2-0. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. O Sport na Copa do Brasil. O Flamengo, para mim, contra o Amazonas, tem que fazer exatamente um resultado de 3 para cima, para poder conseguir matar o segundo jogo e dar espaço no calendário justamente para você não ter mais um acúmulo de jogo nessa segunda partida, principalmente porque a viagem é longa também. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer aí um grande resultado no Maracanã e tem que fazer. É o jogo para você tirar pressão, é o jogo para você espantar um pouco essa crise e dar mais tranquilidade ao trabalho do Tite. E aí você traz um recorte, Veni, da importância do Gabigol até para essa geração, esse momento, o que ele fez e o que ele já estabeleceu como pessoa, como atleta, como ídolo no Flamengo. Ponto. Isso é incontestável, né? A pessoa que fala que o Gabigol não é ídolo do Flamengo, a pessoa não assiste a futebol, né? E aí ele já tá feito, essa história já tá escrita. Não importa como acaba, se vai ser no final de um contrato turbulento, com pessoas não concordando, enfim, ele já estabeleceu que ele é ídolo do Flamengo. E aí a gente teve uma polêmica essa semana em relação ao Landim, que é o presidente do Flamengo, em que... Você tem aspas certinha dele? Eu não queria falar o que ele não falou, e aí a gente vai trazer aspas aí, se você puder pegar, ô Paquito, a gente vai trazer aspas do Landim, em que ele quer dizer que o Zico vai passar, né? Que vai passar. Nessa mesma declaração, ele também diz que o Gabigol uma hora vai passar também. Isso. E aí, o Zico respondeu de forma muito elegante. Eu já falo aqui, vocês conhecem o Zico também, uma das pessoas mais maneiras do futebol que eu conheci, nesses meus 15 anos de trajetória aí trabalhando com futebol. Ele é um cara educado, maneiro, gente boa, conversa com todo mundo, chama todo mundo pelo nome, não tem assessor de imprensa, não que isso seja um problema, né? Até porque a gente trabalha com isso. Mas para dizer o quanto esse cara é humilde. E ele respondeu, o Landim, de forma muito educada, que era o que eu esperava do Zico, né? Eu ouvia, vai passar, e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um pro Fla e colocou um gol dele, Pedrosa. Uma resposta muito educada do Zico, mas que se pra ter provocado uma resposta, teve uma espetada no coração, né? Porque senão ele não responderia, né? Sem dúvida alguma, eu acho que você não pode contestar o Zico ou falar em nome do Zico de alguma forma querendo mostrar que você vai diminuir ou querer apagar um pouco da história desse cara. Eu acho que de forma elegante ele conseguiu traduzir muito bem o que a gente falou ontem aqui. Eu acho que eu até utilizei, me orgulho disso, de uma frase perfeita. A gravata, ela nunca vai ser mais importante que a chuteira. Nunca. E o Zico mostrou isso com um gol dele, um golaço que ele passa por todo mundo, depois dele pega o rebote e faz o gol, que ele nunca vai passar, porque o Zico é eterno. A história do Flamengo e do Zico se misturam, assim como a do Vasco e do Roberto, assim como a do São Paulo e do Rogério, do Botafogo e do Garrincha. São ícones, são pessoas que vão além mesmo da personificação deles como ser humano. São ídolos que vão estar para sempre aí nos nossos corações e nas nossas cabeças também, porque fazem parte do futebol. Ô, Venê, foi infeliz a fala do Landim para você? Pô, a gente tem várias palavras para tentar traduzir como é que o Landim agiu durante essa declaração aí. Foi infeliz, foi patético, foi muita coisa. Tem muito adjetivo para a gente trazer agora. Mas eu fico com a declaração do Zico, que novamente ele foi um craque, até mesmo na resposta. E só para a gente ter um pouquinho de noção, o Landim conseguiu chatear o Zico, gente. Eu não lembro do Zico, entre aspas, ter respondido a alguém assim. Nem nunca. Eu. Com classe, tá? Parabéns ao Zico pela resposta, porque foi uma resposta com classe, pegando um vídeo dele com a camisa do Flamengo. Eu nunca vi alguém chatear o Zico. Eu nunca vi alguém fazer isso com o Zico. O Zico teve que reagir, porque a declaração dele foi tão infeliz, e não só em relação ao Zico não, tá? Em relação ao Gabigol também. Porque, na minha opinião, o Gabigol também não vai passar. Isso aí. O que ele fez com a camisa do Flamengo não vai passar em nenhum momento. O que vai passar é a gestão dele. Isso você pode ter certeza. Porque, embora ele tenha conquistado muitos títulos em 2019, é uma gestão que a gente pode criticar em vários fatores.
Vários fatores. A forma como ele conduziu a situação do Ninho do Urubu. Se a gente for parar e analisar os familiares, vocês acham que os familiares ficaram felizes? Vários torcedores ficam lamentando essa situação. Tem várias outras situações aí. Dentro de campo, teve um sucesso ou outro, uma infelicidade ou outra, uma polêmica ou outra, mas fora de campo, o Landim tem várias atitudes que a gente pode criticar. Uma delas é isso, porque ele mexeu com o maior ídolo da história do Flamengo e o Zico nunca vai passar. Vene, pode ser uma gestão impecável, tá? Vamos dizer que seja. Todo mundo gosta do cara impecável. Daqui a 10 anos, quando você começar a relembrar o Flamengo dessa geração, você vai falar, e aquele presidente, hein? Aquele Flamengo do Landim. Maneiro. Não, você vai lembrar de quem? Do Gabigol. Do Gabigol. Daqui a 50 anos, Pedrosa, quando o neto lá do pessoal, porque o Flamengo, aquele Flamengo de 19... aquele presidente. Flamengo do Jorge Jesus. Do Jorge Jesus. Aspas, por favor, que a gente gosta de dar o negocinho, claro, né? Eita, lá ela. Ele. Olha aí. Cadê? Uma hora o Zico vai passar. E o Gabriel, se continuar... Peraí, uma hora o Zico vai passar. E o Gabriel, se continuar se continuar a vestir e jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida. Eu vou além, tá? Vamos lá, uma entrevista pro GE, tá bom? Uma entrevista pro GE. Eu vou levantar uma bola aqui. Estamos falando de um presidente que pouco aparece. Não é normal o Landim dar entrevistas. É verdade, ele é quando muito dá discreto, entrevista, né? Ele entende que não é a dele. E tá Por exemplo, certo, ele é discretão. quando o assunto envolve futebol, ele deixa as pessoas responsáveis pelo futebol, o departamento de futebol da entrevista, marketing, os responsáveis pelo marketing da entrevista. O Landim pouco aparece. E quando aparece, fala umas baboseiras dessas, porque eu vou classificar como baboseira. Vergonhoso o que ele falou. Inclusive, ele tem o direito de pedir desculpa, de entender que o que ele falou foi errado. Porque ele cutucou o maior ídolo da história do Flamengo, que, repito, nunca vai passar. Eu espero que o Landim reflita sobre o que ele disse e venha a público pedir desculpa, porque ele tem esse direito. Todo mundo erra, ele é um ser humano. Ele pode ter entendido que errou. Só que até agora, ele se calou e, pelo visto, vai continuar calado. E a gente não está falando... Assim, todo clube tem uma marca de um jogador que vai ser eterno, né? O Pedrosa trouxe vários aí, de outros clubes. E eu acho que quando a gente fala Zico, imediatamente todo mundo pensa no Flamengo. E eu digo mais, quando você fala Flamengo de uma forma aberta, as pessoas pensam logo no Zico. E ele foi um cara que ajudou a construir o tamanho da torcida do Flamengo. Sim. No momento em que foi popularizando o futebol, que sempre foi o nosso esporte mais popular. A gente está falando do que o futebol caminhou até aqui. E ele vive uma fase em que ele consegue, com o tamanho dele, construir o tamanho da torcida do Flamengo para virar uma massa. Então, assim, não estamos falando só de um cara que teve resposta em título, só o que ele jogou, mas também o que ele fez dentro da instituição e na arquibancada. Olha aí, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse que a idolatria de Zico vai passar. O que você acha? Tá certo? Ele tá certo? Faltou com respeito? Ou Zico nunca vai passar? Eu fico, às vezes, pensando que até uma pergunta... Sabe aquela pergunta da prova? Que é pra te dar o ponto, né? Pra te dar o ponto, sabe? É só pra tu não tirar zero, né? Só pra você não tirar zero? Tá tem mais ou menos que é legal, assim, né? gente. Não é possível, hein, Pedrosa? Não é. E assim, vocês dois sabem, eu sou muito nostálgica com futebol. Muito, muito, muito mesmo. Às vezes eu sou até chata com isso. E aí, quando eu escuto, né? Já saímos, a briga de ontem já tive com o Pedrosa em relação a Pelé e Messi. Não vamos voltar a essa conversa aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu sou muito nostálgica. Escutar um troço desse... Sério, ô Pedrosa? É como qualquer presidente do Santos em algum momento contestar o Pelé. Ou do Barcelona contestar o Messi. É desse tamanho aí. É desse tamanho, é exatamente isso. Existem reis, existem grandes jogadores, existem ídolos. E existe um Deus. No Flamengo, o Zico é Deus. É isso. Ó, já... Inclusive, o Zico, ele é ídolo do Brasil, né? Se a gente for parar e analisar, ele pode ser considerado ídolo do Brasil, porque ele ajudou muito já o futebol brasileiro. Sim, mas assim, a história dele é completamente... É porque é muito absurdo o que o Landim falou. Gente, não tem como não gostar do Zico. Não tem. É só isso. É isso. É só isso. Olha aqui, daqui a pouco a gente vai falar do John Kennedy e é um assunto delicado, né, em relação